Amados, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a graça do Senhor, o poder de Deus se manifesta de muitas formas. A manifestação da graça do Senhor para com aqueles que o buscam é uma verdade. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10, diz a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam ao templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, porque nós temos aprendido com o teu ensinamento, com o mover do teu Espírito. E nessa noite quero clamar que tu venha nos edificar, venha falar conosco, trazer a revelação, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar ainda mais conscientes do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa-nos, Pai, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque a tua graça dura para sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. A cura do paralítico. Amados, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a graça do Senhor, o poder de Deus se manifesta de muitas formas. A manifestação da graça do Senhor para com aqueles que o buscam é uma verdade, é uma realidade. Todos aqueles que com seu coração quebrantado, com seu coração humilde diante do Todo-Poderoso, se apresenta a Ele, clama pela sua graça, o Senhor olha e o Senhor abençoa e o Senhor muda por completo a vida dessas pessoas. Muda por completo, amados. No entanto, nós temos observado que alguns males se instalam dentro do coração, o que impossibilita que Deus venha trabalhar, que Deus venha agir, que Deus venha fazer grandes coisas na nossa vida e na vida daqueles que necessitam. Um dos males, a incredulidade. O pior mal, irmãos, é a incredulidade. Você pode ser membro de uma igreja, ser uma pessoa religiosa, você pode até ler a Bíblia, subir ao monte, você pode ser uma pessoa que corra atrás do profeta, você pode ser uma pessoa profundamente religiosa, porém, se você não crer em Deus, não crer na verdade que está na palavra, se você não viver, crer, é necessário que se viva. Se eu creio, sou obrigado a viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Se porventura eu não estou dentro dessa realidade, o Senhor não age na minha vida. A incredulidade é o empecilho na vida daqueles que querem a cura, daqueles que querem o poder de Deus. O outro aspecto, irmãos, com certeza, é a dureza. A dureza de coração. Quantas pessoas que são duras de coração, pessoas que resistem à palavra, que resistem ao mover de Deus, que bate de frente com Todo-Poderoso, que são murmuradores, que são pessoas que reclamam de tudo, sempre uma palavra de reclamação diante de Deus, nunca uma palavra de louvor, de adoração, uma palavra de gratidão. Nós precisamos observar para que não sejamos duros de coração. O outro problema, entre tantos, é a dúvida. Oh, meu Deus! A Bíblia diz que a dúvida desagrada ao Todo-Poderoso. Aqueles que possuem dúvida dentro do seu coração não agradam ao Senhor. E se porventura nós temos algum tipo de dúvida, se nós carregamos dúvida dentro do nosso coração, nós não vamos agradar ao Senhor e certamente a cura de Deus não será uma realidade na vida. Não receberemos o mover do Todo-Poderoso, não seremos tomados pelo Espírito Santo de Deus, não seremos agraciados com a bênção que tanto necessitamos na nossa vida.
nós não podemos ter dúvida com relação ao poder de Deus, mas é preciso fecharmos os olhos e falarmos: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio, não me importa a situação, eu creio que Tu podes fazer alguma coisa por mim. Isto, irmãos, é a manifestação da fé. Quando nós temos um coração cheio, transbordante de fé, nós vamos prosseguir, nós vamos andar, nós vamos marchar. Nós não pararemos, não sentaremos à beira do caminho, porque sabemos que Deus é conosco, que a graça do Senhor é com a nossa vida. Amém, amados? A cura do paralítico. Esse camarada cujo nome não é citado, diz a Bíblia, irmãos, que ele era levado diariamente e colocado à porta formosa do templo. Ele não entrava no templo porque ele era paralítico e não podia acessar o templo. Nos dias passados as coisas eram um pouco mais complicadas. Nós vemos no versículos 2 e 3, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada de Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Queridos, quando as pessoas não podem se locomover, quando depende de outros, certamente a vida é um pouco mais difícil. É muito mais difícil. Esse homem, amados, diz a Bíblia que ele precisava de terceiros, de alguém que o ajudasse, que o trouxesse do seu lar, que o colocasse à porta do templo. A profissão dele era esmolar. Ele estava ali sempre a pedir esmola. A Bíblia não disse que ele foi buscar uma cura. Isso é interessante. A Bíblia não afirma que este homem saiu de casa, ele pensou logo de manhã: hoje, que bênção, às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, eu quero receber de Deus uma bênção, eu quero receber de Deus uma cura. Não, ele não fez tais afirmações. Ele apenas, amados, foi buscar o sustento para a sua vida, o que pudesse alimentá-lo, com certeza, e foi colocado, como era comum, à porta formosa. Foi colocado à porta do templo. Esse homem, amados, foi colocado ali, mas interessante que o templo naquela época representava a presença de Deus, a graça do Senhor. O interessante que todos que se achegam à presença do Senhor, todos que se achegam ao Todo-Poderoso, o Senhor não os esquece. O Senhor tem uma bênção, o Senhor tem uma graça para estas pessoas. Mas o interessante, amados, que nós temos dificuldade em nos aproximar do templo do Senhor. Como temos dificuldade? Nós temos uma séria e grave dificuldade. Nós, de certa forma, somos deficientes, aleijados, nós somos paralíticos e às vezes só vamos para a presença do Senhor quando puxados ou empurrados no ferrão. Aparece o pastor e começa a ferroar, aí o cara anda um pouquinho, alguém aparece e diz vamos, aí a pessoa vai. Enfim, sempre desta forma, somos de certa forma, somos com certeza deficientes. Mas todos aqueles, amados, que reconhecem seu estado e que pede ajuda e que se achega ao Senhor, Deus não os esquecem. Deus não os deixa no seu estado. Deus não os deixa como está. E este homem, amados, mais uma vez estava ali na sua dificuldade, na sua pobreza, estava ali com seus problemas. Meu Deus, quantos problemas. Imagine você que pode locomover-se, você que tem o que comer, tem onde morar, você que pode ir para a esquerda, direita, para frente ou para trás, você que pode locomover-se sem problema. A vida já é difícil. Não é verdade? Já é difícil. Nos dá uma preguiça de sairmos de casa. Sempre estamos cansados, indispostos e coisas assim. Agora imagine você necessitado que alguém te leve, que alguém te carregue. Ah, mas pastor, porque ele não tinha uma cadeira de rodas elétrica? Nem normal tinha, quanto mais elétrica, 2000 anos atrás. Não existia essas facilidades, não existia isso, irmãos. Ou alguém levava ou ficava em casa. Mas esse homem enfrentou mais uma batalha no seu dia. Ele foi à batalha, e quando ele estava ali sentado à porta, nas escadarias do templo,
Lá pelas 3 horas da tarde, aparece de longe Pedro e João. Lá vem 2 servos do Senhor. Olha que bênção. Lá vem 2 servos de Deus, 2 homens que, com certeza, iriam mudar a vida daquela pessoa, mudar por completo a vida daquela pessoa. E quando eles aproximaram-se da porta do templo, lá estava estendida a mão do homem, dá uma esmola. Queridos, muitas vezes nós temos preguiça de pedir a bênção de Deus. Por que nós não recebemos de Deus a bênção? É porque nós não nos esforçamos. Mas mesmo assim, queridos, a graça do Eterno é para conosco. O zelo do Senhor é para com as nossas vidas. E quando este homem olhou e viu ao longe 2 pessoas, lá vinham eles, ele viu ali a possibilidade de receber mais alguma coisa, talvez uma moeda, uma forma de ajuda, para que mais um dia fosse vencido. Mas ele não esperava, irmãos, com certeza não esperava que além daquilo que ele desejava, Deus tinha para dá-lo. Nós, amados, muitas vezes queremos alguma coisa de Deus, não é verdade? Mas Deus tem muito além para nos dar. Muito além. Esse homem queria apenas moedas para mais um dia de sobrevivência. Mas Deus tinha a cura para ele. Se porventura, queridos, esse camarada tivesse acordado num daqueles dias depressivos, tipo assim, para baixão, baixo astral, enfim, se ele tivesse olhado pela janela, contemplado aquelas ruas de pedra, enfim, as dificuldades que o aguardavam, e ele tivesse pensado, hoje não vou, hoje ficarei aqui no meu lugar, hoje não vou à porta formosa, não sentarei ali, não me humilharei pedindo esmolas. Se esse camarada tivesse pensado dessa forma, o que teria acontecido com ele? Morrido paralítico. A oportunidade havia passado. Com certeza, amados, a oportunidade teria passado. Ele não teria recebido a graça, o cuidado do Todo-Poderoso. É por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mãos das oportunidades. Não abra mão das oportunidades. Sempre que o Senhor colocar diante de você uma porta, um caminho, passe por ele. Mas não pare, não sente, siga. Não perca as oportunidades, porque Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Irmãos, era o dia da cura daquele homem. O dia da cura. Certamente ele não pensava que seria curado naquele dia e talvez em dia nenhum. Era difícil, muito complicado. Se fosse hoje, estávamos aí com o coração enganado, porque nós temos visto muitos curadores. Muita gente curando muita gente. E isto tem trazido aos corações o engano. Muitos acham que podem fazer de alguma forma, agir de alguma forma e receber de Deus a cura. Mas naqueles dias, amados, 2000 anos atrás, não havia essa popularidade da cura. Não havia essa facilidade da cura. A cura não era em cada esquina como é hoje, não. Era difícil. Ou seja, aquele homem não tinha, talvez, expectativa, nem tampouco perspectiva de cura na sua vida. Aleijado estou, paralítico estou, assim hei de morrer. Talvez fosse esta a forma que esta pessoa pensasse. No entanto, ele não deixou que a sua dificuldade o deixasse em casa. Você já parou? Qual é a tua dificuldade? Por que você não corre tanto com o Senhor e para o Senhor como devia? O que te impede? Quais são as amarras que te seguram? Quais são as amarras que te impedem? Quais são as amarras que te impedem de andar em direção ao Senhor para receber dele a bênção? O que te impede? Talvez a incredulidade, o coração duro, coração cheio de dúvida. O que te impede?
que te impede? Versículos 4 e 5 está escrito, ouçam. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E esse camarada ficou, lá embaixo, sentado, deitado, sei lá como ele estava, mas ficou olhando para cima. Está lá os dois camaradas. Olha para mim. Está lá o paralítico olhando para cima. A nossa mente é terrível. A mente do ser humano é terrível. 1 minuto é muito tempo quando você quer alguma coisa. Talvez, para receber essa esmola, ele olhando para os servos do Senhor, olhando para Pedro e João, e nada de Pedro enfiar a mão no bolso, na bolsa ou coisa parecida, e nada. Certamente já era tempo para que a sua mente trabalhasse. Esses camaradas são gente ruins, eles não querem nada, eles não vão me ajudar. Enfim, amados, quantas vezes nós pensamos assim de Deus? Não damos tempo para o Senhor agir. Não damos tempo. Mas ele soube esperar, não reclamou. A Bíblia não diz que ele era mudo, que ele era paralítico. A Bíblia não diz que ele reclamou, porém que ele os olhava atentamente. Ele os olhava atentamente, ou seja, não foi uma coisa sem difração. Não, os olhava atentamente, fixou os olhos nos dois. Fixou os olhos, ele os olhava atentamente, é uma questão de espera, esperando receber alguma coisa, não abriu a boca para reclamar, não abriu a boca. Quantas vezes, amados, nós precisamos aprender a esperar do Senhor? Você sabe esperar do Senhor? A nossa irmã Ivonete, por exemplo, os dias dela estão chegando. A situação não é muito legal, não é muito fácil. Mas, se ela tivesse aberto a sua boca, e essa igreja não vai fazer nada comigo, nem um chá de fraldas vai fazer comigo, e se tivesse reclamado, e tivesse chegado aos ouvidos da pastora, a pastora falaria assim, eu vou ajudar? Já está reclamando antes da hora. Sim, amados. Fechamos as portas. Quantas vezes nós fechamos as portas para a bênção porque falamos demais, antecipadamente, com muita pressa. No entanto, amados, essa mulher de oração, nós temos um bom conceito a teu respeito, mulher. Essa mulher de oração, ela esperou. E quando ela não esperava, chegou a sua bênção. Evidentemente, amados, que é uma bênção pequena. Claro que é. A bênção maior está por vir daqui a 2 meses, que é o Jonathan que estará chegando. Gente do céu, por que não facilita o negócio? É Jonatas, fica muito mais fácil. Mas é o Jonathan que estará chegando. Oh, meu Deus. A gente tem a língua presa, né, irmão? Já meio fonhem. Para falar umas palavras difíceis. O negócio engancha tudo, né? Mas a bênção maior do casal estará a chegar. É o Jonathan que estará por chegar. Mas ela soube esperar e Deus a contemplou. Deus a abençoou de uma forma grande. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, irmãos. No versículos 7 e 8 está escrito, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Queridos, tudo tem a hora certa, tudo tem o lugar certo. Na hora certa e no lugar certo. Você já ouviu aquela expressão que a pessoa estava no lugar, na hora errada? No lugar errado e na hora errada? Esse camarada, o paralítico, ele estava no lugar certo e na hora certa. No lugar certo e na hora certa. Ele não resolveu voltar para sua casa às 14 horas. Hoje está difícil, não está rendendo muito, vou para casa. Vou um pouco mais cedo. Não, ele esperou. Ele soube esperar.
E às 15 horas aparece lá no horizonte 2 camaradas. E há uma probabilidade que ele tenha olhado e falou, opa, talvez vai entrar alguma coisa daqueles ali. E ficou aguardando, e ficou aguardando. Queridos, com a palavra de Deus nós aprendemos. Aprendemos 1000 lições. Aí você multiplica por mais 1000. Nós temos 1 milhão de lições na palavra do Senhor. É a nossa fonte inesgotável de ensinamento. Se você quer uma resposta de Deus, se você quer a resposta do Todo-Poderoso, vá para a palavra, leia a palavra, deixe o Espírito de Deus falar com você, porque o Espírito há de trazer a revelação que tu necessitas. A revelação que você precisa para a tua vida. Esse homem, amados, que já havia dado o passo inicial, havia saído da sua casa carregado por pessoas, estava colocado à escada na porta do templo. Certamente passou por ali os sacerdotes, as pessoas importantes do templo. Passaram por ali pessoas ricas, passaram por aquela porta pessoas de influência. Mas o Senhor tinha a bênção para ele. Deus tinha a bênção para ele. E o Senhor envia aquele lugar, lá vem Pedro e João. Lá vem os discípulos do Senhor, lá vem aqueles que amam o Senhor, aqueles que eram cheios do Espírito Santo de Deus. E ele depara com aquela situação, depara com aquele homem que estende a mão, me dá um dinheirinho aí, me dá uma esmola, me ajuda, eu preciso que você me ajude de alguma forma. E Pedro olha para ele. E também João olha. E eles contemplam o aleijado. E o aleijado fica ali. E aí, será que não vai sair nada desse negócio aí? Ah, mão de vaca? Não. Ficou esperando a graça do Senhor, irmãos. A graça do Senhor. E esses homens falaram, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Da forma que nós somos. Só essa primeira parte da fala de Pedro já seria necessário para nós darmos um chute naquele camarada. Está tomando meu tempo, não tem prata nem ouro, é isso mesmo, é povo aí, ó, é esses crentes que não quer nada com nada, depois diz que tem... Nós somos assim, gente. Nós soltamos os cachorros sem esperar toda a situação se cumprir. E Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Queridos, o paralítico não queria cura, ele queria dinheiro. O paralítico não pediu cura, ele não pediu uma restauração, ele não pediu, amados, algo difícil, ele pediu apenas o fácil, e Deus deu o impossível. Deus deu o impossível. Nós, muitas vezes, veja, muitas vezes, não temos pedido do Senhor o grande, e Deus tem nos dado o grande. Nós muitas vezes, amados, nos chegamos diante do Senhor e pedimos a Ele o pequeno, mas o Senhor dá o grande, o Senhor dá o grande, o impossível. A este homem, amado, ele queria apenas moedas, Deus deu a cura, Deus deu a cura, algo que ninguém poderia fazer, algo que ninguém poderia dar, ninguém, amados, mas Deus tinha um propósito, Ele estava na hora certa, no lugar certo, e passava por ali o poder de Deus, o poder do Senhor estava naquelas vidas. E a Bíblia diz que esse homem, amados, após receber a sentença, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Ele não ficou em dúvida. Será que eu vou conseguir andar? Esses camaradas que nem dinheiro têm? Será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou conseguir? A dureza de coração não bateu mais forte, a incredulidade não bateu, nada, amados, diz a palavra, e tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Versículo 8. E de um salto, e de um salto, e de um salto. Ele era um tanto quanto ousado também, com certeza. Já que era paralítico,
E quando ele sentiu que as suas pernas tinham forças, ele não foi devagar, ele deu um salto. Ele deu um salto. É assim que nós precisamos fazer na presença do Senhor, irmãos. Saltarmos de cabeça. Não tenhas limitações com relação a Deus. Não tenhas limitações. O Evandro disse, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma cura, eu farei um voto, eu vou fazer um voto, se porventura Deus me curar. Não quero saber a fonte da cura, se foi o remédio que eu vou tomar, se foi o poder de Deus, mas se Deus me curar, eu vou honrar o Senhor. Deus o curou, Ele honra o Senhor. Nós precisamos honrar a Deus a cada instante, a cada minuto, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, amados. Quem somos nós para conseguirmos enumerar as bênçãos de Deus? Bênção número 1, bênção número 2, bênção número 3, bênção número 100, bênção número 200, número 1000. É assim. Se você for atentamente anotar as bênçãos com as quais o Senhor te agraciou, vai passar de 1000 com certeza. Muitas bênçãos Deus tem. Muitas bênçãos Deus tem nos dado, e nós precisamos entender, irmãos. Queridos, procure estar sempre no lugar certo e na hora certa. Procure estar sempre no lugar certo e na hora certa. Eu quero afirmar para vocês, amados, que o lugar certo é na porta formosa do templo. Este é o lugar certo. Em outras palavras, é o templo do Senhor. Eu preciso estar no templo de Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E na hora certa, irmãos, nós temos que encontrar tempo na nossa vida para louvarmos e glorificarmos o Mestre. Como é difícil, não é verdade? Como é difícil. Mas se porventura, amados, nós encontrarmos tempo para Deus na nossa vida, tempo para Deus na nossa existência, se nós encontrarmos tempo para o Senhor, Deus virá, Deus moverá, Deus agirá de uma forma grandiosa, que, a exemplo desse homem, nós não vamos entender, nós não vamos compreender, mas, com certeza, o Espírito Santo de Deus colocará na nossa boca uma palavra de louvor e adoração. Ouça, versículos 8 até o 10. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Queridos, esta é a atitude que o Senhor espera de cada um de nós. Esta é a atitude. Você já parou de refletir um pouco? Tu precisavas de uma bênção de Deus. Você saiu do seu lugar, talvez carregado por alguém, ou sentou-se à porta do templo e ficou ali pedindo, esmolando a Deus pela tua bênção. O Senhor te abençoa. O Senhor atende o clamor do teu coração. Você já notou que muitas vezes o primeiro passo seguinte à nossa bênção é voltar-nos contra Deus? Já pensou isso? Quantas vezes Deus te abençoou? Você precisava, por exemplo, de um emprego. Deus abre a porta do trabalho. No dia seguinte, você desonra a Deus. Você volta-se contra o Todo-Poderoso. Deus atende o desejo do teu coração. E o desejo do teu coração é usado para o mal. Deus te deu a bênção e você usa para o mal. Quantas vezes, amados, o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, que nós não entendemos a profundidade, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, olha para nós, e a exemplo desse camarada, dá-nos a cura, a bênção, e no dia seguinte nós viramos as costas para o Senhor. Viramos as costas. Mas pastor, como é que nós viramos as costas para Deus? Perde-se o fervor. Perde-se o fervor.
Você conhece alguém que orava dia e noite por uma bênção? Conhece alguém? O camarada acordava 4 horas da manhã para orar, 5 horas da manhã. Não perdia um culto, só buscando Deus. Aí o Senhor abre as portas do céu sobre a vida dele, o abençoa. No dia seguinte a bênção, já não levanta às 4 horas, já não vai na igreja, já não lê mais a Bíblia, já não ora, já não busca mais o Senhor, porque já recebeu o que precisava para a sua vida. Conhece alguém assim? Acho que todos nós conhecemos alguém desta forma. Quando não é nós mesmos. Amados, nós temos que mudar esse conceito de Deus. Mudar esse conceito que nós temos com relação ao Senhor. Nós temos que, se somos abençoados pelo Senhor, ainda mais buscar a Deus. Ainda mais. Ainda mais. Aqui no nosso meio, nós temos exemplos maravilhosos de bênçãos. Exemplos magníficos de bênçãos. Mas, recebe a bênção hoje. No dia seguinte, parece que Deus tornou-se inimigo. Não quer saber mais de Deus. A fidelidade desaparece. O amor à obra some. E tudo parece que muda. Queridos, eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu vou falar dessa forma mesmo. Eu tenho medo de Deus. Não vou falar temor, que é uma palavrinha bonita. Não, eu tenho medo. Tenho medo. Porque eu sei que Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Meu Deus do céu. Se Deus me pega de frente com a sua justiça, Ele me estraçalha, Ele me arrebenta, Ele acaba comigo. E o que vai sobrar é um sofrimento eterno no inferno. Eu tenho medo do Senhor. Você pode achar que isso é uma colocação errada, errônea, mas não. Eu tenho. Eu amo o Senhor com todo o meu coração. Minha vida é dele. Mas eu não dou lugar ao pecado na minha vida, porque eu tenho medo das consequências. Medo das consequências. E eu quero falar para você o seguinte: tenha medo das consequências. Tenha medo. A palavra de Deus corta reta, como uma espada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, que vai até a parte mais íntima do nosso coração. A parte mais íntima do nosso ser. E esse Deus, amados, que é justiça, um dia estará sentado a julgar todos que comparecerem diante dele. Aqueles que nunca ouviram, certamente o julgamento será menor e menos rigoroso, sim, será. Mas eu, que recebi as bênçãos de Deus, que fui agraciados com toda a sorte de bênçãos, como é que eu vou me explicar diante de Deus? Como é que eu vou me justificar? Como é que eu vou falar, Deus, eu estou aqui, é por isso, não sei o quê. Como é que eu vou tentar enganar Deus se Ele sonda o profundo da minha alma? Não conseguirei. Não haverá explicação. Por mais que a pessoa seja e exerça o ofício de advogado, por melhor que seja ele na defesa, ele não conseguirá defender-se diante do justo juízo. Temos que estar cada dia mais fazendo a vontade de Deus. Esse homem, quando ele recebeu a cura,
Ele não voltou para sua casa para comemorar, para fazer uma festa. Opa, fui curado, vamos fazer uma festa, vamos dar um banquete, vamos aí fazer uma roda de bebida para ficarmos todos felizes, alegres, porque Deus me curou. Não, ele foi para o templo, ele entrou onde era proibido entrar, ele entrou ali, ele pulava, ele glorificava, ele honrava o Senhor, ele honrava o Senhor. Igreja, honremos o Senhor, honremos o Senhor. Pulemos diante de Deus com um coração agradecido, um coração adorador, um coração cheio de gratidão, um coração transbordante de amor e de graça para com o Todo-Poderoso, para que o Senhor se alegre conosco. Para que o Senhor se alegre conosco. Para finalizar esta palavra, irmãos, eu quero lembrar uma citação do apóstolo Paulo que diz que há dias que as coisas parecem que não têm solução. Que os dias são difíceis, são complicados, que os dias são maus, que os dias são terríveis, mas persevere no Senhor, porque sempre há um novo dia, e o dia seguinte é o dia do Senhor na tua vida. Passe pelas provas, passe pelas provações, mas tenha um coração grato, um coração de adorador, um coração cheio da presença do Todo-Poderoso, um coração transbordante de alegria. Se Deus curou a tua vida, se Deus te abençoou, seja qual for a forma de bênção, não pise na bola com Deus. Não pise na bola. Não pise na bola com Deus. Não pise. As consequências não serão legais, não serão boas. Amém? Oh, glórias! Aleluias! Vamos orar, amados. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos porque sabemos que a tua misericórdia, que a tua graça, que o teu cuidado é para conosco. Senhor, que nós estejamos em sintonia com a tua vontade, com nossos olhos abertos, com a nossa mente aberta, Senhor, para entendermos a tua vontade e vivermos a tua vontade, Senhor. Para que cada dia da nossa existência seja para a tua honra e para a tua glória. Que possamos estar a exemplo deste paralítico, Senhor, deste ex-paralítico, Senhor, que viveu tempos atrás. Quando ele recebeu a tua bênção, entrou no templo e ali glorificava, bendizia, adorava o teu santo e maravilhoso nome. Meu Deus, com certeza éramos todos paralíticos. Quantas curas tu efetuastes na nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos reconhecer a necessidade de estarmos todos os dias da nossa vida no teu santo e bendito templo, te louvando, te adorando, te exaltando, Senhor. Oh, Deus, fala com tua igreja, edifica a tua igreja, Senhor. Edifica teu povo, Pai, para que vivamos a tua verdade. Esse é o nosso clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 822.